Olá, seja bem-vindo ao Notícias em Debate, que hoje vai falar sobre o maior porto da América Latina, o Porto de Santos. E sobre isso eu converso com o Maxwell Rodrigues, que é especialista em assuntos portuários. Tudo bem, Maxwell? Tudo bem, Roberto, sempre bom a gente estar aqui para levar a informação da maior joia que nós temos na nossa região, que é o Porto de Santos. E também converso com o economista Hamilton Marques. Tudo bem, Hamilton? Bem-vindo. Boa noite, Roberta. É um grande prazer estar de volta aqui. Falar um pouquinho sobre o Porto, então, falar sobre economia. O governador João Dória ele deu o aval para a construção da ponte entre Santos e Guarujá. A notícia foi comemorada? Está sendo comemorada ou ninguém acredita nessa notícia? Roberto, a gente precisa dividir isso em duas etapas aí, né? Primeiramente, evidentemente que a ligação seca entre Santos e Guarujá é algo que a sociedade já clama há muito tempo. Mas eu acho que a ligação seca através de uma ponte é algo extremamente ultrapassado. A gente já percebe isso mundialmente. E necessariamente essa questão da ligação seca através da ponte não vai resolver um problema urbano da nossa cidade, de locomoção. Uma vez que a ponte ela vai ser estabelecida dentro de uma determinada localidade que não vai atender principalmente a travessia que nós temos ali na ponta da praia. A sociedade hoje entende que a ligação seca feita através da ponte vai resolver aquele problema que nós temos ali das balsas, das catraias, entre outros fatores. Isso não vai acontecer, evidentemente, porque a ponte ela vai estar localizada próximo ali de Cubatão, fazendo o acesso a Cônigo Domênico Rangônico, e não vai trazer a mobilidade urbana que a gente precisa, ou seja, a gente vai ter uma dificuldade muito grande de acessar essa ponte. A ponte, ela vai trazer sim benefícios para quem estiver descendo a Serra de São Paulo com sentido a Santos ou sentido a Guarujá. Aí, possivelmente, vá de alguma maneira contribuir. De outro modo, pelo outro lado, a gente tem um problema de limitação do calado aéreo no Porto de Santos. A gente colocar hoje uma ponte atravessando o canal de navegação do Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina, não faz também o menor sentido. Então eu acho que esse projeto ele precisa ser reavaliado e eu acho que a ligação submersa hoje, até em virtude da tecnologia que existe no mercado, é a melhor opção para que a gente possa, túnel, então? Sem sombra de dúvida, até porque o túnel hoje ele vai trazer sim os benefícios de mobilidade que a gente precisa. Você vai conseguir transitar dentro do túnel não só os veículos de carga, mas você consegue também transitar os veículos convencionais, os veículos de passeios, você consegue ter ciclistas, você tem a possibilidade de trazer o VLT, a gente investiu agora mais recentemente em VLT, né, que é o veículo leve sob trilhos, e trazer esta também locomoção através da ligação submersa e não através da ligação de ponte. A gente tem um exemplo de Nova York aí, Nova York está estaqueando a ponte de Nova York em virtude de não ter a possibilidade de passar embarcações mais grandes embaixo das pontes de Nova York. Então percebe, a gente está muito atrasado nesse ponto. Eu acho que a ligação submersa, sem sombra de dúvida, Roberto, é a melhor opção. Você concorda, Milton? Eu concordo e complemento dizendo que o ganho de tempo para o transporte de carga é de apenas 20 a 30 minutos. E aí nós temos o trânsito natural da Domênico Rangoni. Então, em termos de carga, eu não sei se o custo-benefício é positivo, né? E como o Maxwell bem disse, tem a questão de impactar a navegabilidade. Se dá para passar 2 navios, com a ponte talvez passe só um navio. É um aspecto que precisa ser melhor considerado. E na condição do investimento, Roberto, se você me permitir, existe aí uma previsibilidade de 2,9 bilhões para a ponte contra 2,8 bilhões para o túnel, a ligação seca. E o túnel beneficia muito mais essa logística urbana que nós necessitamos na nossa região. Agora, o governo do estado, ele deu aval para a ponte. Quer dizer, isso deve acontecer, a expectativa é que aconteça no próximo semestre. Você acredita nisso ou acha que ainda vai ter mais discussões relacionadas entre ponte e túnel? Ou, de repente, não vai acontecer nada? Porque também um dos pontos que foi mencionado agora é que, por conta do aeroporto do Guarujá, talvez a altura da ponte possa inviabilizar o aeroporto, que também já foi dado o aval para a construção dele. Quer dizer... Você fez uma colocação muito bem feita, né? Quando a gente fala no maior porto da América Latina, nós temos que pensar em toda a esfera logística que nós temos dentro da nossa região. Porto não é único e exclusivamente atracar navio e desatracar navio. A gente tem uma série de ações que orbitam o Porto de Santos. Aeroporto é algo fundamental para o maior porto da América Latina. E uma ponte no meio do canal pode inviabilizar
também as operações desse aeroporto. Eu entendo, Roberta, que isso deve ser melhor discutido entre o governo do estado e a autoridade portuária. A autoridade portuária, ela tem que ser chamada para esse jogo, para que a comunidade portuária possa dar a sua contribuição, trazer o seu expertise dos impactos que haverão na ponte ou dos benefícios que a gente possa ter na ligação submersa. E aí, Hamilton, a gente está falando dessa questão. Vamos supor que realmente entre essa ponte seja construída, é o que vai acontecer, gostando ou não é o que a gente vai ter, né? Uhum. E como é que você vê a questão do transporte? Você estava falando sobre a possibilidade de repente terem dois navios no túnel, na ponte só teria uma embarcação. Você acha que ela não resolveria o problema que a gente tem hoje? Eu acho que o custo-benefício não é positivo. É claro que alguma coisa vai melhorar, senão não teria argumento defendendo a ponte. Mas a economia de tempo para os caminhões é muito pequena, muito baixa. A questão urbanística não vai ser muito atacada, porque para atravessar para o Guarujá, o motorista teria que pegar a ponte na altura de Cubatão. Então, a travessia Santos-Guarujá continua dependendo de balsa, né? Eu acho que é uma decisão que precisa ser melhor discutida com a sociedade civil. Inclusive, eu sugiro que a sociedade civil comece a se interessar por projetos de grande impacto. Não é possível que a gente continue deixando assuntos importantes para que o executivo resolva, o legislativo resolva, sem que nós possamos contribuir. Ok, no próximo bloco a gente vai falar sobre drogas e fiscalização no Porto de Santos. Nós voltamos já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é o Porto de Santos. Eu converso com Maxwell Rodrigues, especialista em assuntos portuários, e também com Hamilton Marques, que é economista. Eu gostaria de começar esse bloco falando sobre a questão das drogas no Porto de Santos. E o governo federal diz que utiliza tecnologia para combater o tráfico de drogas. Que tecnologia seria essa, Hamilton? Você acha que realmente existe uma fiscalização forte em relação a isso? Hoje existe uma fiscalização por scanner e manual, né? Através de cães, através desse tipo de... e inteligência policial, né? Agora, qualquer tecnologia que possa contribuir para o combate às drogas é positivo, né? Mas sempre observando qual é o custo-benefício. O que a gente tem que parar nesse país é de ter obras ou ações do governo que custem mais caro do que o prejuízo que se pretende ou o mal que se pretende debelar. Combater, né? É. Agora, hoje, Maxwell, como é que você vê quais as principais dificuldades enfrentadas pela Polícia Federal em relação às fiscalizações? Você acha que a extensão do porto é uma das grandes dificuldades? Eu acho que essa questão da limitação, né, seja ela quantitativa, como você pontuou, Roberto, com a utilização de tecnologia hoje, isso não é mais um fator limitador. Eu acho que você pode, sim, ser produtivo se utilizando de tecnologia. O governo federal fez a normativa para obrigar a todos os terminais privados a efetivamente utilizarem os scanners. Os scanners vêm hoje contribuindo vertiginosamente para o volume de apreensão de drogas que a gente tem, não só no Porto de Santos, mas também em outros portos do Brasil. A gente percebe aí a implementação de inúmeras câmeras para fazer o monitoramento destas áreas, que são áreas alfandegadas e que contribuem principalmente para a avaliação do comportamento, entre outras condições operacionais, a título de inteligência artificial, ou seja, para que você possa realmente combater o crime organizado, mas eu acho que ainda falta duas pernas dentro desse processo. Eu acho que a gente ainda tem que investir na questão do lacre eletrônico. Eu acho que você tem que controlar o transit time dos caminhões, desde o processo de estufagem dessa carga ou do carregamento dessa carga até o descarregamento nos portos do Brasil, né? Não só no Porto de Santos. E por outro lado, eu quero crer que ainda falta nos portos do Brasil, como a gente acompanha em todos os portos do mundo, um gate público para que você possa gerir os caminhões que estejam efetivamente motivados dentro dos portos. A partir daí, eu acho que o volume talvez possa aumentar de apreensão em virtude de maiores controles que a gente possa ter.
A gente tem a ideia do ministro da Justiça, né, do Sérgio Moro, é implementar o projeto no próximo semestre. Você acha que existe já alguma movimentação em relação a isso? Eu Ainda acho mais que depois de tudo que está envolvendo o Sérgio Moro. é, Pode ser que tenha alguma mudança. na verdade, assim, a gente ainda vive um momento muito especulativo dentro do nosso país, né? O brasileiro, ele gosta muito dessa especulação. Ele pega uma notícia e começa a especular uma série de fatores e não se preocupa efetivamente com o que é importante para o nosso país. Eu acho Com que o o nosso problema país... em si, né? eu acho que hoje, Roberto, não sei se o Hamilton concorda comigo, mas assim, nós temos que focar no negócio. O Brasil precisa de negócio. É o negócio que vai fazer com que a economia volte a ser fortalecida para que a gente possa gerar emprego, e eu acho que as políticas públicas devem estar focadas no negócio. Enquanto a gente continuar com esta gestão pública de campanha eleitoral, né? Porque parece que A campanha não acabou, né? parece que a campanha não acabou, né? A gente continua num processo eleitoral, né? Ou seja, o partido A brigando com o partido B, e a gente não olha o interesse do país. Todo o projeto público apresentado, ele deve ser discutido com foco efetivo no fomento da economia, porque a gente está num momento hoje de estagnação e paralisia econômica. Então, se esses projetos contribuem para a evolução econômica do nosso país, eu acho sim, eles devem ser colocados em pauta, e o Congresso Nacional deve olhar isso com total carinho. O país está paralisado e a nossa credibilidade internacional cada vez mais arranhada, E Roberto. o pior de tudo isso, complementando o que o Maxwell bem disse, é que não existe preocupação com a criação de empregos, né? A reforma da Previdência é urgente. Sem ela, o país caminha para o caos. Porém, sem empregos, o caos vai se instalar com reforma ou sem reforma. A economia só será reativada com geração de empregos. E até o momento nós não encontramos nenhuma medida, nenhuma sinalização do governo federal no sentido de aumentar a renda das pessoas, aumentar a empregabilidade. Nós temos hoje 50 milhões de pessoas sem renda nenhuma no país. 13 milhões são os desempregados. Quem são os desempregados? São aquelas pessoas que já tiveram emprego e hoje estão procurando outra atividade, outro emprego. Né? Temos aí mais uns 7 milhões de desalentados, que já desistiram de procurar emprego. E temos aí mais uns quase 30 milhões de pessoas que nunca tiveram renda. Você pega uma enorme quantidade, um enorme contingente de jovens universitários que não tem emprego. A pessoa se formou há vários anos e continua... A realidade que a gente está vivendo hoje é exatamente essa, E né? a preocupação do governo federal me parece um pouco deslocada do que a população está precisando, o que os empresários precisam. Agora, não adianta hoje... a gente investir em tecnologia contra a droga, mas se não tem movimento de carga. E por que não tem movimento de carga? Porque não existe demanda. A demanda só existirá se tiver renda. Agora, você está falando sobre a questão da geração de emprego. O que hoje deve ser feito no país para que a gente volte a crescer? E relacionada em relação ao emprego. Uma reforma tributária, será que ajudaria? É a reforma da Previdência que está barrando isso? Não. A reforma da Previdência é uma reforma necessária, claro, mas ela não tem poder por si só de gerar empregos no curto prazo. Ela vai melhorar a economia no médio e longo prazo, mas a necessidade é no curtíssimo prazo. E no curtíssimo prazo, o governo não sinaliza com nenhuma medida. Em todo o mundo, quando os governos percebem a recessão se aproximando, eles diminuem a taxa básica da economia. Hoje nós estamos com 6,5% de taxa Selic e existe uma discussão no governo, o Banco Central acha que não é função dele controlar o crescimento, o ministro tem aquele ideário liberal de que o mercado é capaz de ajustar a questão, e o mercado não ajusta essa questão. Se o governo não induzir o crescimento, a gente vai continuar estagnado. Então, essas medidas de tecnologia contra drogas, me parecem medidas importantes, claro, mas me parece um pouco mais de marketing do que algo que realmente o Brasil esteja precisando. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre o Porto de Santos. Nós voltamos já já.
O Unidê está de volta. O nosso assunto de hoje é o Porto de Santos e eu converso com Maxwell Rodrigues, que é especialista em assuntos portuários, e com o Hamilton Marques, que é economista. A gente estava falando sobre a fiscalização relacionada a tráfico de drogas e como é que você avalia, Maxwell, a fiscalização do porto de uma forma geral? Evidentemente que a gente tem órgãos anuentes completamente capazes de fazer a fiscalização. O que a gente precisa é ter empenho de receita para que esses órgãos possam fazer investimentos que são necessários para que você possa ter um processo contínuo evolutivo. A gente sabe que tecnologia, a gente falou isso em tecnologia, a tecnologia ela hoje tem um ciclo de vida muito curto, né? Você pode trazer isso para o nosso universo, a pessoa em casa pode reparar que hoje você compra um celular, 3 meses depois o seu celular está desatualizado, né? Então, tecnologicamente, você tem novas versões de softwares, você tem novas versões de equipamentos que você precisa, evidentemente, dar continuidade nesse investimento para que você possa sempre estar na vanguarda desses processos de fiscalização em tecnologia. Tem muita tecnologia disponível no mercado. Se a Roberta me permitiu, o Hamilton também, até voltando no segundo bloco do que foi pontuado pelo Hamilton, eu tenho um sentimento hoje, Hamilton, que nós temos um paciente deitado na maca e nós somos médicos, né? O governo é o médico, ele precisa tratar desse paciente, o paciente tem uma fratura e ele tem uma hemorragia. Nós estamos olhando só a fratura e o paciente está morrendo por intermédio dessa hemorragia. Então, a gente precisa tratar dos pontos que são necessários. Por exemplo, as políticas portuárias que nós temos hoje dentro do nosso país, voltando ao critério do porto, me parece que nós temos aí um acordo velado para trabalhar e fazer com que o Porto de Santos se transforme num porto que seja um corredor de exportação para commodities. E isso não traz valor agregado para a nossa região. Roberta, o Porto de Santos é a grande locomotiva que nós temos na nossa região metropolitana. E nós precisamos trazer valor agregado e, principalmente, a industrialização para a nossa região. Não vi ainda política pública nesse sentido. Agora, o Porto de Santos está perdendo espaço, Hamilton, tá? Sim. Complementando o que o Maxwell disse, né? Existe uma noção arraigada desde o Brasil colônia de que o empresário é o bandido e de que o governo seria o centro da virtude, né? As coisas não são bem assim. A fiscalização, no meu entendimento, ela muitas vezes peca por achar que deve trabalhar com base na exceção, naquele indivíduo que frauda o sistema. Mas as leis não são feitas para as pessoas erradas, para controlar a pessoa errada, ao invés de beneficiar quem é o certo? Você pega, claro, você pega, por exemplo, os Estados Unidos, você monta lá uma firma, o contador fala, olha, as regras são essas aqui, acabou, você cumpriu aquelas regras, ninguém vai te perturbar. Hoje não, hoje te dão um calhamaço, regulamento do ICMS, regulamento do imposto de renda, regulamento do IPI, assim vai, e diz, ó, essas são as regras, amanhã no Diário Oficial está saindo outras regras, complementando, alterando, ou seja, é muito complicado isso. O empresário, ele muitas vezes é autuado, não por sonegação, mas por erro, inclusive das obrigações tributárias acessórias, que são aqueles procedimentos que tem que atender os interesses do fisco, né? Eu vejo aqui no Porto de Santos uma coisa muito perversa, que é a fiscalização não aplicar o procedimento constante no artigo 116 do Código Tributário Nacional, que outros fiscos aplicam normalmente, que é quando existe o procedimento fraudulento entre particulares, no sentido de não pagar tributos, o fisco desconsidera esse negócio jurídico fraudulento e cobra todos os impostos. Um exemplo que ocorre há mais de 10 anos na nossa região, o fisco tem uma enorme dificuldade de entender, que é aquelas operações que a empresa paulista, ele deixa de ser importador paulista, monta uma filial fictícia, uma filial inoperante, não tem funcionário, não tem imóvel. Fachada. É uma fraude, é uma fraude. Ele monta uma filial num posto de gasolina, num outro estado, que dá benefício fiscal, e com base nessa filial, que não existe, é uma fachada, ele faz as importações por lá, por lá, quer dizer, por essa filial do outro estado. E aí paga bem menos, não paga ICMS para o estado de São Paulo, paga um pouquinho para o outro estado. Pois bem, isso é ruim, tanto para o estado que perde arrecadação, como para a economia de Santos e região. Porque a legislação dos estados
que dão esse benefício, ela exige que o desembarque e o desembaraço sejam feitos no outro estado. Ou seja, o estado dá um benefício, mas ele quer algo em troca. Sim. A mercadoria chega no porto do outro estado, imediatamente é colocada num caminhão e vem por via rodoviária para São Paulo. O estado de São Paulo não viu imposto nenhum e os agentes econômicos da nossa cidade, eles têm queda acentuada de faturamento. Isso há mais de 10 anos. A transportadora não fatura, o despachante não fatura, os recintos alfandegados não faturam. Ou seja, são medidas que agravam o desemprego, que agravam o caos social. E o fisco diz que é guerra fiscal. Não é guerra fiscal. A partir do momento que o empresário combina com outro empresário, o empresário do outro estado, de montar uma filial, faz de conta para não pagar imposto para São Paulo, isso é fraude, isso é simulação. O artigo 116, ele foi implementado pela lei complementar, se não me engano, 104, justamente para combater esse tipo de coisa. Lá em São Paulo, a empresa que diz para a Prefeitura de São Paulo, olha, a minha sede não é mais aqui na cidade de São Paulo, vai ser lá em Barueri, em Santana do Parnaíba, que o ISS é de 2%, em São Paulo é 5%, a Prefeitura exige que o empresário mostre o propósito econômico dessa mudança. Ou seja, a Prefeitura de São Paulo quer saber, você tem clientes daquela região, os seus funcionários moram naquela fraude, região. Na verdade, né? Daí se o propósito não tem nada disso, e se o propósito é simplesmente deixar de pagar ISS para São Paulo, o fisco da cidade de São Paulo autua cobrando os impostos devidos. Aqui no estado de São Paulo, as pessoas se mexem na cadeira quando eu falo isso. Eu já tive oportunidade de discutir esse assunto com os altos escalões da Secretaria da Fazenda e eles insistem na tese de que eles não podem fazer nada, que é guerra fiscal. Pois bem, recentemente, em abril deste ano, soltaram a Operação Sem Escalas, operação essa que é objeto de marketing, foi chamada a rede de televisão para mostrar que eles iriam recuperar 400 milhões, que não é nada, com base em 48 empresas. Isso é absurdo, isso é um teatro. Nós temos um prejuízo de bilhões. Pelos mesmos cálculos de 400 milhões que o fisco usa, se a gente usar o mesmo raciocínio, a gente chega em mais de 7 bilhões de reais que não foram pagos para o estado de São Paulo. Fora o prejuízo para os agentes particulares. E o fisco vem dizer que vai recuperar 400 milhões. A gente nem sabe se isso vai ser feito ou não. Ok, infelizmente o nosso tempo acabou. Tem muito assunto para falar sobre o Porto de Santos, sobre emprego, mas gostaria de agradecer a presença de vocês e convidar para uma próxima vinda ao programa. Maxwell, muito obrigada pela sua participação. Sempre à disposição, Roberta, você não convida, você convoca. Chamou, a gente está aqui. Ok, obrigada, Milton. Sempre à sua disposição também, é uma grande honra estar no seu programa, inclusive porque ele tem uma audiência muito importante na cidade. Ok, muito obrigada. Muito obrigada a você que nos dá essa audiência e uma ótima noite. Até mais.